Pare. Não role a tela. Fique exatamente onde você está. Há um registro que acabou de ser feito no céu sobre a urgência que bateu no seu espírito nos últimos minutos, e eu fui enviado para te entregar o nome do que está acontecendo e a razão pela qual Deus está dizendo: não demore, meu filho, eu preciso falar com você agora. Há um aperto no peito que você conhece bem. Ele não é de medo, nem de angústia. É o aperto no peito de saber que você tem um compromisso importante, mas continua se distraindo com coisas pequenas. É a sensação de ter uma chamada divina na sua linha, mas você continua atendendo às ligações do mundo, uma após a outra, dizendo a si mesmo que o que é de Deus pode esperar mais 5 minutos, mais 1 hora, mais um dia. Você pega o celular para orar, mas sua mão desvia para aquele ícone que rouba seu tempo. E quando você vê, 45 minutos se foram e a urgência do chamado se tornou apenas um eco distante. Você sente o impulso de ficar em silêncio no carro, mas liga o rádio imediatamente, preenchendo o vazio onde a voz de Deus queria falar. Você promete: hoje à noite eu oro com calma, mas o cansaço te derruba na cama e o encontro é adiado mais uma vez. Eu preciso que você entenda que há um espaço perigoso entre ser escolhido e ser coberto. É nesse espaço que o inimigo opera, e eu fui enviado aqui hoje para fechar esse espaço na sua vida. Eu vou te mostrar o mecanismo exato que o inimigo usa para te manter adiando o seu encontro com Deus, transformando a urgência do céu em apenas mais um item na sua lista de tarefas. Eu também vou te entregar um decreto noturno de 3 minutos, uma oração específica, uma arma espiritual que você vai usar hoje mesmo, antes de dormir, para quebrar o ciclo do adiamento e garantir que a sua noite não termine em exaustão, mas em encontro. O cansaço não vai mais te roubar. E o mais importante, eu vou te revelar uma única palavra em hebraico. Uma palavra que, uma vez que você a entende, vai redefinir completamente a maneira como você enxerga cada interrupção, cada distração e cada depois eu faço que te assombrou até hoje. Se você sente o peso disso, por favor, fica comigo até o fim. Você já sentiu esse aperto no peito de saber que tem um compromisso importante com Deus, mas continua se distraindo com coisas pequenas? Aquela voz fria que sussurra que você pode fazer isso mais tarde, não é tão urgente? E se essa sensação não for apenas ansiedade comum, mas um aviso espiritual de que há um encontro marcado que você não pode mais adiar? Enquanto muitos ouvem o chamado e apertam o botão soneca da vida espiritual, poucos entendem que existe um encontro que precisa ser honrado, uma urgência que precisa ser obedecida e um coração que ouse parar tudo para ouvir. E se a resposta para essa dívida de presença estiver em uma prática espiritual que você ainda não aprendeu a usar com fé? Agora pense comigo. E se cada noite que você foi dormir com a sensação de que esqueceu algo importante, cada momento de silêncio que você preencheu com ruído e cada promessa de amanhã eu oro, que não foi cumprida, forem sinais de que Deus está te convocando agora para um lugar de presença? Foi buscando respostas para isso que eu encontrei este guia digital chamado Os 7 Segredos Espirituais na Oração da Noite para Vencer a Ansiedade. Esse guia não é apenas uma leitura. É uma chave espiritual para quem deseja parar de tratar a voz de Deus como mais um item na sua lista de tarefas. Entender por que a sensação de que você está sempre atrasado para algo importante continua te assombrando e transformar a oração da noite em um ponto de encontro, e não um ponto final de um dia exausto, sem culpa, sem pressa e sem aceitar o depois como resposta padrão. Vários escolhidos aqui do canal já sentiram o chamado de Deus, mas ainda não tomaram a decisão de baixar o guia digital. Baixe agora mesmo, está disponível no primeiro comentário fixado. Mas atenção, esse conteúdo pode não ficar disponível por muito tempo. Ele revela segredos espirituais que muitas pessoas ignoram mesmo quando sentem a urgência de Deus contra a ansiedade, a insônia e o medo. Não espere a voz se tornar um sussurro distante para buscar aquilo que seu coração já sabe que precisa. Clique agora, baixe o seu exemplar e descubra como Deus pode usar sua oração da noite para silenciar o adiador e, finalmente,
encontrar a presença que foi roubada de você. Se você for um dos primeiros a baixar, volte aqui e escreva amém. Esse será o seu ato de fé. E hoje mesmo Deus pode te mostrar que a urgência que você sente não é para te condenar, mas para te encontrar. A urgência de Deus é uma cobertura. É uma sombra protetora que Ele quer estender sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre o seu sono. Mas o adiador, o inimigo, sabe que se ele conseguir te manter ocupado, distraído, correndo atrás do próximo problema, você nunca entrará debaixo dessa cobertura. Você fica exposto. E é por isso que a voz dele soa tão urgente hoje. Essa sensação de urgência que você vem sentindo não é apenas ansiedade comum, como o mundo diz. É um aviso espiritual. Muitos ouvem esse chamado e apertam o botão soneca, mas você foi separado para ouvir e obedecer. Escreva essa palavra no primeiro comentário fixado. Eu paro agora. É a sua declaração de que a sua agenda não manda mais na agenda de Deus. É um ato de fé, não comentário comum. E sobre exatamente isso, sobre você pegar o celular para orar e desviar para uma rede social, sobre você entrar no carro e ligar o rádio para não ficar em silêncio, sobre você chegar exausto na cama e adiar a conversa mais importante do seu dia. Há um decreto noturno de 3 minutos que cabe exatamente na próxima brecha de silêncio que você terá hoje e que eu vou te mostrar mais adiante. Guarda no fundo da cabeça. E além do nosso guia digital escolhido, você tem aqui uma outra forma de fortalecer essa mensagem que chegou na sua casa hoje e de fazer ela chegar em cada vez mais escolhidos como você. Nós não recebemos 1 centavo por cada palavra que eu entrego para você todos os dias aqui no canal. Como forma de você devolver algo do que recebe aqui, mantemos um link de doação voluntária aberto logo abaixo do livro digital, no primeiro comentário fixado. Qualquer valor que couber na sua mão hoje. Qualquer quantia que o seu coração apontar. É isso que sustenta o nosso canal de pé. É isso que faz a próxima mensagem chegar até outra pessoa que precisa, exatamente como você precisou. Te espero lá, escolhido. E se você precisar sair antes do fim deste vídeo, esse decreto noturno de 3 minutos já está te aguardando no primeiro comentário fixado, logo aqui abaixo. Mas eu te peço que fica até o final, porque sem o contexto que vem agora, o decreto não funciona com a mesma força sobre o seu descanso. Eu ainda não te disse a coisa mais importante. Deus não está te chamando com urgência porque está bravo com a sua demora. Ele está te chamando com urgência porque Ele sabe o que está vindo na sua direção. E Ele precisa falar com você antes que chegue. Fecha os olhos por um segundo. Ou, se não puder, apenas desvie o olhar da tela e me escute. Não precisa ser por muito tempo. É só para que a sua alma possa confirmar o que o seu espírito já sabe. Há uma assinatura espiritual na sua vida nos últimos dias, uma marca inconfundível. Eu vou te descrever 5 coisas, 5 sinais. Se eu estiver certo sobre pelo menos 3 deles, você e eu vamos saber, sem sombra de dúvida, por que você parou exatamente neste vídeo, neste exato momento. E vamos saber que não foi um algoritmo, mas o próprio Deus que te trouxe até aqui. O primeiro sinal: você tem uma conversa importante para ter com alguém, algo que precisa ser resolvido, mas você a adia. Não por medo, mas porque ela drena a sua energia. E você tem usado a desculpa de "não estou com cabeça para isso agora", para justificar o silêncio, enquanto o problema cresce debaixo do tapete. A mesma energia que você não tem para essa conversa, você não tem tido para a conversa com Deus. O segundo sinal: há uma decisão financeira que você precisa tomar. Pode ser um pequeno investimento, o corte de um gasto ou o pagamento de uma dívida. A quantia não importa. O que importa é que a sua mente fica girando em torno disso, criando cenários, calculando riscos. E essa preocupação se tornou um ruído de fundo constante que ocupa o espaço mental onde a quietude de Deus deveria reinar. O terceiro sinal: o seu corpo tem dado sinais. Não uma doença, mas um cansaço que não corresponde ao seu esforço físico, uma fadiga na alma que se manifesta no corpo. Você acorda já sentindo o peso do dia
e vai dormir com a sensação de que correu uma maratona sem sair do lugar. É o seu corpo físico registrando a dívida de presença da sua alma. Você para na frente da estante, sente que deveria pegar a Bíblia, mas em vez disso, suas mãos começam a arrumar a prateleira, uma distração física para uma urgência espiritual. E sobre essa estante que você começou a arrumar para não pegar a palavra. Eu já deixei a presença que você busca te aguardando no primeiro comentário fixado. Se você precisar sair antes do fim, ele está lá. Mas fica, porque o adiador só vence quando você acredita que tem controle sobre o tempo de Deus. Mas fica. O quarto sinal é somático, é físico. É um nó na boca do estômago que aparece no exato momento em que você pensa, eu preciso orar. E logo em seguida o pensamento, agora não dá, o substitui. Nesse segundo, o seu corpo reage. É uma contração sutil, uma pequena ansiedade física que registra o conflito entre a sua intenção espiritual e a sua ação adiada. É o seu corpo dizendo, nós perdemos a chamada de novo. E o quinto sinal, o suspiro no final do dia. Preste atenção nele esta noite. Não é o suspiro de alívio de quem cumpriu a missão. É um suspiro pesado, carregado de uma melancolia que você não sabe nomear. É o suspiro de quem sabe que esqueceu a coisa mais importante. A sua alma está exalando o peso do encontro que não aconteceu, da porta que bateu e não foi aberta a tempo. Agora pega um segundo. Quantos desses 5 sinais bateram no seu coração? 3, 4, todos os 5. Se você reconheceu o seu momento em pelo menos 3 deles, então a urgência que você sente não é imaginação sua, é um chamado real. É Deus te dizendo que a cobertura que Ele tem para você está esperando, mas você precisa parar de correr na chuva e entrar debaixo dela. Agora que você reconheceu pelo menos 3 dos 5 sinais, você entende que aquela voz fria que sussurra, você pode fazer isso mais tarde, não é tão urgente, é a voz do seu adiador. Volta no comentário e reforça aquela palavra que você já escreveu. Eu paro agora. Porque um comentário a mais é uma alma a mais que o algoritmo entrega essa palavra hoje à noite e você não tem ideia de quem está na mesma situação que você, precisando ouvir isso. Eu tenho 2 coisas para te entregar agora. Uma é o nome. Uma palavra antiga, em hebraico, que define exatamente essa angústia de saber que Deus te chama, mas você continua adiando. A outra é o instrumento, um decreto, um guia, uma ferramenta que cobre a sua mente e a sua casa enquanto o nome opera em ti, te libertando. Mas escuta com atenção. O nome sem o instrumento te deixa exposto. Você vai saber o que é, mas não vai ter com o que se cobrir. Por isso, eu vou pelo instrumento primeiro, porque cobertura sem nome falha, mas nome sem cobertura mata. Vamos pelo instrumento. Existe um instrumento de cobertura que foi forjado exatamente para essa hora que você está atravessando e ele cabe na palma da tua mão. E é exatamente aqui que o instrumento desce. Aquele aperto no peito que você sentiu não é um alarme falso. Aquela voz fria que sussurra que você pode fazer isso mais tarde é a voz do inimigo. E essa sensação de urgência que os 5 sinais confirmaram não é ansiedade, mas um aviso espiritual. O decreto dessa hora que você está atravessando foi visto, e a razão pela qual essa urgência te encontrou é porque entre ser escolhido e ser coberto existe um intervalo. Um intervalo que o adiador conhece melhor do que você. E ele se instalou ali não porque a unção foi revogada, mas porque chegou a próxima brecha de silêncio que você terá hoje. E até agora não havia nada para preenchê-la com a voz de Deus. E eu te falo isso porque eu já vi acontecer. Vi com escolhidos que estavam exatamente onde você está agora, com o celular na mão, prontos para orar, mas o dedo escorregando para o ícone da distração. Eu vi a promessa de hoje à noite eu oro virar semanas de silêncio culposo. Eu vi o cansaço do corpo ser usado como a desculpa perfeita para a alma não se encontrar com o Criador. E não porque faltava fé, mas porque o adiador entrou na agenda, na mente, no cansaço, sem ninguém perceber. Quando eu uso essa palavra, o adiador, eu não estou usando uma metáfora.
Estou nomeando o que rouba a sua paz no final do dia, o que preenche cada segundo de silêncio com um ruído inútil e o que te convence de que o Rei do Universo pode esperar na sua sala de espera particular. E você já sabe disso. Você só ainda não tinha dado nome. Cada noite que você foi dormir com a sensação de que esqueceu algo importante, não foi esquecimento, foi uma chamada não atendida registrada na sua alma. Cada momento de silêncio que você preencheu com o ruído de um podcast, de uma música ou de uma preocupação, foi um espaço onde Deus queria falar, e o inimigo gritou mais alto, e cada promessa de amanhã eu oro que não foi cumprida se tornou um tijolo no muro que o inimigo construiu entre você e a presença que te cura. Antes de eu nomear o decreto que quebra essa dívida de presença, leva o polegar até o primeiro comentário fixado, logo aqui abaixo. Apenas localize o link. Não precisa clicar ainda. Apenas encontre o lugar onde a sua cobertura para esta noite já está preparada e esperando. Foi exatamente atrás dessa resposta que eu cheguei até este guia digital chamado Os 7 Segredos Espirituais, na oração da noite para vencer a ansiedade. Este guia não é uma teoria, é a cobertura que o inimigo tenta te impedir de acessar. Ele foi escrito para parar de fugir do silêncio, para entregar a Deus o controle da sua agenda e para transformar a oração da noite em um ponto de encontro e não um ponto final de um dia exausto. Eu vi pessoas pegando o celular para orar e se perdendo em redes sociais. Eu vi pessoas prometendo orar à noite e sendo vencidas pelo cansaço. Não espere a voz se tornar um sussurro distante para buscar o que seu coração já sabe que precisa. Está no primeiro comentário fixado, logo aqui abaixo. Toca no link agora. Garante o seu exemplar e descobre por que o adiador não tem autoridade legal para parar o que Deus decretou sobre você. E se você estiver entre os primeiros a baixar, retorna aqui e deixa registrado nos comentários. Amém. Esse amém é o seu selo de que a sua noite não pertence mais ao cansaço, mas a Ele. A noite de hoje já será diferente. Sabe por que essa urgência tem o seu nome? Porque na palavra de Deus está escrito, lá em Isaías capítulo 43, versículo 1, Mas agora assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel. Não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. O chamado que você sente não é um chamado em massa, é um chamado nominal. Deus está te chamando pelo nome, e o adiador quer que você pense que é só mais uma notificação. Um escolhido de Deus sem aprender essa arquitetura da presença é um soldado que vai para a guerra sem colete. O guia digital no primeiro comentário fixado foi construído sobre essa arquitetura. Ele foi desenhado para você sobreviver aos ataques do adiador e habitar na promessa. E talvez você pense no valor, mas o valor deste guia é menos do que o café que você toma para se manter acordado, lutando contra o cansaço que o adiador usa contra você. É menos do que a assinatura do serviço de streaming, que te oferece distrações infinitas, roubando a brecha de silêncio que Deus pediu. É menos do que o remédio que você compra para a ansiedade que essa dívida de presença está te causando. Eram escolhas que não te cobriam. E aqui, diante de algo que pode mudar suas noites pelos próximos 12 meses, você vai pensar 2 vezes. Não porque vale menos, mas porque o adiador é especialista em te fazer hesitar diante do que te liberta. Essa hesitação tem nome. É a última barreira dele antes de você acessar a sua cobertura. E tem garantia de 7 dias. Se você abrir, ler e sentir que não serviu para o seu coração, você manda um único e-mail e recebe o dinheiro de volta inteiro. Sem pergunta, sem processo, sem julgamento. O risco de não funcionar é todo meu, não seu. O seu único risco é continuar como está, sentindo essa dívida de presença crescer a cada noite. E eu coloco essa garantia, especialmente quando o que está em jogo é a paz da sua alma e a cobertura da sua casa. É uma decisão blindada por todos os lados. Não há o que hesitar. Eu recebi aqui uma mensagem de um escolhido, um homem de 42 anos. Ele disse, eu achava que minha exaustão era normal. Toda noite eu desabava na cama com uma angústia, sentindo que falhei em algo.
Na terça-feira, às 11 da noite, eu li a primeira parte do guia. Eu entendi sobre o adiador. Fiz a oração de 1 minuto que está lá. Pastor, eu não desabei. Eu me entreguei. E pela primeira vez em anos, eu dormi em paz, como se um peso tivesse saído das minhas costas. Uma mulher de 35 anos escreveu: meu problema era o celular. Eu o pegava para ler a Bíblia digital e acabava em vídeos curtos por 1 hora. Eu me sentia fraca, sem domínio próprio. Na sexta-feira, eu apliquei a técnica do ambiente sagrado do guia. Às 10h30 da noite, eu coloquei o celular em modo avião, longe da cama. Eu me senti estranha no começo, mas então o silêncio veio. E no silêncio, a voz de Deus que eu não ouvia há tanto tempo. Talvez daqui a 3 horas você seja como um outro escolhido que escreveu: eu estava no carro, voltando do trabalho, quando senti o impulso de ligar o rádio. Era 6 da tarde. Lembrei do que li no guia sobre preencher o vazio. Eu desliguei o rádio. E em 5 minutos de silêncio, a resposta para um problema financeiro que me atormentava há semanas veio clara na minha mente. Não era uma voz audível. Era uma clareza, uma paz. Eu cheguei em casa e chorei, porque entendi que Deus estava tentando falar o tempo todo. Mas o meu ruído não deixava. Cada minuto que passa sem esse entendimento é mais um momento de silêncio que você preenche com ruído. Cada dia sem saber o nome do que está acontecendo é mais um avanço do adiador na sua agenda. Cada semana, sem o guia digital na sua mão, é mais uma noite que a sua dívida de presença continua chegando. E a sua família também não percebe. E os seus filhos também não percebem. Que essa dívida de presença continua chegando, registrada na sua alma noite após noite. E antes de eu te entregar a próxima palavra que ainda vem agora, porque ela ainda vem e ela pesa, eu quero te lembrar de uma coisa: escolhido. Como eu já te disse mais cedo, além do livro digital que está no primeiro comentário fixado, tem aquele link de doação voluntária em aberto, logo abaixo do livro. Nós continuamos sem receber 1 centavo por cada palavra que eu entrego aqui para você todos os dias. Por isso, esse link existe, escolhido, para que outra pessoa amanhã encontre exatamente essa palavra que encontrou você hoje. Qualquer valor que o seu coração apontar. Cada gesto desse sustenta o nosso canal de pé e faz a próxima mensagem chegar até quem precisa, exatamente como ela chegou em você hoje. E mais uma coisa antes de voltarmos para a mensagem, eu quero que você saiba do seguinte: de tempos em tempos, aqui em nosso canal, eu volto com um vídeo especial de honra. Um vídeo de agradecimento com uma palavra especial somente para reconhecer os escolhidos que mais doaram e os que adquiriram o livro digital. Todos que sustentaram essa palavra junto comigo merecem essa menção de gratidão por esse ato tão generoso. Você semeia aqui. O céu te lembra lá em cima, e eu te lembro aqui embaixo. Te espero lá no link novamente escolhido. Agora que o instrumento foi entregue e a sua cobertura foi garantida, nós podemos ir para o nome. É o nome exato do que está acontecendo com você neste momento. Uma palavra que veio do hebraico antigo e atravessou 3.000 anos para te encontrar nesta noite. Ela vai nomear o adiador e te dar autoridade sobre ele. Fica. E agora, com o instrumento na tua mão, o nome desce. Revelar este nome antes de você ter a cobertura do guia digital seria perigoso. Seria como te mostrar o mapa do território inimigo sem te dar uma arma. Mas agora que a sua cobertura está garantida, que o instrumento está na sua mão, o nome pode ser liberado. Porque o nome te dá autoridade, e a autoridade sem cobertura atrai o fogo que você não consegue apagar. Agora você pode. A palavra que define este momento da sua vida é Karav. Escute bem. Q-A-R-A-V. No popular, as pessoas traduzem Karav como perto ou próximo. Mas este é um erro perigoso. Karav não é um estado passivo de estar perto, é a ação deliberada de se aproximar, de encurtar a distância. É um verbo de movimento. É a mesma raiz da palavra para sacrifício, korban, que significa literalmente aquilo que é trazido para perto de Deus. O que o adiador faz na sua vida é atacar o seu Karav. Deus está sempre em movimento de aproximação na sua direção,
mas o adiador cria distrações para que você, em vez de se aproximar também, se afaste, ou pior, fique parado. O encontro divino é uma dança de duas aproximações, e quando uma das partes para, a dança é quebrada. A urgência que você sente, esse agora que ecoa no seu espírito, é um chamado do céu ao seu cara a ver imediato. É Deus dizendo: eu estou me aproximando. Aproxime-se também, não demore. E o adiador sabe disso. Ele sabe que se conseguir te convencer a transformar o seu cara a ver em um item na sua lista de tarefas, ele venceu a batalha daquele dia. Ele te mantém em um estado de quase proximidade, um lugar de tormento espiritual, onde você está perto o suficiente para ouvir o chamado, mas longe demais para experimentar a presença. E este lugar, escolhido, não é o seu lugar. Essa história não é nova. Ela foi registrada há milênios como um espelho para a sua alma hoje, na história da noiva do livro de Cantares, a Sulamita. Ela representa a alma do escolhido em sua dança de amor com o rei. A história dela não é sobre rebelião ou pecado grave. É sobre a sutileza fatal da demora, a dança da intimidade e os seus desencontros. A cena que define o seu momento está no capítulo 5. No meio da noite, o amado que representa Deus bate à porta. A voz dele é inconfundível, íntima, urgente. Abra para mim, minha irmã, minha querida, minha pomba. O chamado não poderia ser mais claro. Ele está ali, pronto para o encontro. É o cara-vi dele se manifestando na sua porta. Mas ela hesita. De dentro do seu conforto, do seu lugar seguro, ela responde com as desculpas do agora não. Eu já tirei a minha túnica. Como a vestiria de novo? Já lavei os meus pés. Como os sujaria outra vez? Ela não diz não, eu não te amo. Ela diz, agora não é conveniente. Ela adiou o encontro que o seu coração mais desejava por causa de um pequeno, temporário, fatal conforto. Ela quebrou o movimento do carave. E quando a ficha cai, quando ela percebe o erro e finalmente se levanta para abrir a porta, o amado já partiu. O coração dela desfalece. O conforto pelo qual ela hesitou se torna pó em sua boca. Ela sai desesperada pelas ruas procurando por ele, chamando, mas só encontra o silêncio e os guardas que a ferem. A pequena demora, a hesitação de alguns minutos, se transformou em uma noite de busca dolorosa e de encontro perdido. A lição que a Sulamita deixou registrada com seu próprio coração partido não é sobre a perda do amor de Deus. O amado ainda a amava. A lição é sobre a perda do momento. A urgência do amado tinha um propósito para aquela hora, uma palavra para aquele instante, um encontro marcado no tempo do céu, não no tempo dela. A conveniência dela custou a revelação daquela noite. E essa cena foi selada nas Escrituras como um aviso eterno para você hoje. A voz de Deus tem um agora atrelado a ela. E hesitar, adiar, mesmo por razões que parecem pequenas e válidas como estou cansado ou estou ocupado, pode nos fazer procurar do lado de fora, nas ruas frias do mundo, por aquele que estava batendo na porta do nosso coração, esperando apenas um sim agora. Há uma outra história que sela isso no seu espírito, uma alegoria sobre um mensageiro e a carta do rei. Em um reino antigo, um jovem mensageiro de confiança recebe do próprio rei uma carta selada em cera. O rei o olha nos olhos e diz: leve esta carta ao capitão da guarda do portão norte, entregue-a antes do pôr do sol. A vida dele e a segurança do reino dependem da sua velocidade. O mensageiro, honrado com a missão, sai correndo do palácio, mas no meio do caminho ele encontra amigos que o chamam para uma conversa. Ele pensa: ainda há muito sol, eu tenho tempo. Mais adiante, ele para em uma taverna para beber um copo de água e a conversa se estende. Ele olha para o céu e vê que o sol começa a descer, mas ainda não se pôs. Eu ainda chego, ele diz a si mesmo, e resolve uma pendência pessoal rápida no mercado. Finalmente, ele corre em direção ao portão norte, chegando com o peito arfando no exato momento em que o último raio de sol desaparece no horizonte. Ele entrega a carta ao capitão. O capitão quebra o selo, lê a mensagem e seu rosto se torna pálido como a morte.
Ele olha para o mensageiro e diz: a carta continha a ordem real para eu dobrar a guarda e fechar os portões imediatamente. Um ataque inimigo era esperado para o crepúsculo. Agora é tarde demais para chamar os reforços. Naquele instante, o mensageiro olha para a escuridão além do portão e vê, ao longe, as tochas do exército inimigo se aproximando como um enxame de fogo. Naquele momento, o coração do mensageiro se quebrou. Ele não falhou em entregar a carta. Ele falhou em obedecer à urgência do rei. Ele entendeu tarde demais que a obediência não é apenas sobre o que a ordem diz, mas fundamentalmente sobre o quando ela deve ser executada. A sua demora não apenas atrasou uma mensagem, ela custou a segurança de uma vida e de um reino. E aqui está o que essa história tem a ver com você, agora. A voz de Deus na sua vida, essa urgência que você sente. Não é uma sugestão para a sua lista de tarefas. É uma carta real com um prazo divino cravado nela. E o adiador, o seu inimigo, é especialista em te distrair no caminho, em te oferecer conversas, bebidas e pendências. Tudo para garantir que você entregue a carta 1 minuto depois do pôr do sol. A cobertura que você garantiu com o guia digital é o que te mantém protegido enquanto você aprende a não mais negociar com o tempo do rei. O nome que você aprendeu, Caravi, é o selo na carta que te lembra que a sua parte é se aproximar quando ele se aproxima. É o fim da sua carreira como mensageiro atrasado. Mas existe uma camada ainda mais profunda. Existem 3 identidades que o inimigo tenta te atribuir para te manter nesse ciclo de adiamento. 3 nomes falsos que você tem aceitado sem perceber. E nomear esses 3 arquitetos da sua demora é o próximo passo para tomar de volta a sua agenda espiritual. A verdade sobre quem você é de verdade, segundo o coração de Deus, ainda está por vir, e ela tem o seu nome verdadeiro nela. Deixe eu parar por 1 minuto completo e colocar tudo o que você acabou de ouvir em palavras simples, sem poesia, sem metáfora, só os fatos. Primeiro, a urgência que você sente é real e tem uma assinatura divina. Segundo, o inimigo, o adiador, instalou um mecanismo na sua rotina para te fazer postergar o encontro com Deus, transformando a urgência do céu em um item negociável na sua agenda. Terceiro, essa demora te coloca em um lugar de exposição espiritual, onde você ouve o chamado, mas não recebe a cobertura. E quarto, a palavra Caravi te mostrou que o encontro divino é um movimento de aproximação mútua, e a sua parte é se mover quando ele se move. E aqui está quem você é dentro de tudo isso. Você é o mensageiro que finalmente entendeu que a carta do rei tem um prazo. Você é a noiva que ouviu a batida na porta e decidiu não mais hesitar por causa do conforto. Você é o escolhido que está prestes a tomar de volta o controle da sua própria agenda espiritual, tirando-a das mãos do adiador de uma vez por todas. Agora, o que vem a seguir é a nomeação das 3 máscaras que o inimigo tem usado para operar na sua vida. São 3 identidades falsas, 3 arquétipos que ele te atribuiu para te manter nesse ciclo de demora. E ao nomeá-los, nós vamos quebrar a autoridade dele sobre você. O primeiro nome falso é o portador da chave adiada. Este é aquele que recebeu de Deus a chave para abrir a porta da presença, da intimidade, da revelação. A chave está no seu bolso, mas ele a mantém lá, esperando pelo momento perfeito, pela hora certa, pelo dia em que ele estará menos cansado, menos preocupado, mais santo. Ele não sabe que o momento perfeito é sempre o agora. A implicação disso é que quando o decreto do céu chega com urgência, como chegou para você hoje, o portador da chave adiada sente a chave queimar no bolso. Ele finalmente entende que a porta que ele deveria ter aberto ontem era para a proteção de hoje. Ele aprende pela dor do atraso que a oportunidade divina não espera pela nossa conveniência. O segundo nome falso é o arquiteto do depois. Este é o mestre construtor de planos futuros. Ele é excelente em organizar a agenda da semana que vem, do mês que vem, do ano que vem. Ele projeta um futuro onde haverá tempo de qualidade com Deus, mas o agora, o hoje, está sempre lotado, sempre preenchido com as urgências do mundo. O encontro com Deus
é sempre o próximo item no próximo bloco de tempo vago que nunca chega, e a implicação espiritual para ele é uma conversão radical de sua agenda. O arquiteto do depois aprende a rasgar o seu planejamento meticuloso quando a voz do rei chama. Ele entende que o agendamento divino tem prioridade absoluta e soberana sobre todos os outros compromissos. Ele descobre que a verdadeira produtividade não está em fazer tudo, mas em fazer primeiro o que o rei ordenou. O terceiro nome falso é o ouvinte distraído. Este é aquele que até ouve o chamado de Deus, mas o ouve como um som de fundo. A voz do Criador se torna apenas mais uma notificação em um celular que não para de vibrar com as demandas do trabalho, da família, das redes sociais. Ele não dá à voz de Deus a primazia, o foco e o silêncio que a voz do rei exige para ser compreendida em sua profundidade. Para ele, a implicação é um aprendizado sobre o silêncio seletivo. O ouvinte distraído aprende a encontrar o botão de silenciar de todas as outras vozes, de todas as outras notificações, para poder sintonizar a única frequência que realmente importa. Ele transforma o ruído do mundo em um ponto de escuta para a voz de Deus, descobrindo que, no silêncio, uma única palavra do céu vale mais do que 1000 vozes da terra. Comenta agora uma só palavra, diferente da que você escreveu antes, que sela a presença sobre a sua noite de hoje. A palavra é presença. É o seu decreto de que o destino da sua alma não é a distração, mas o encontro. O algoritmo não te trouxe aqui por acaso. Ele reconheceu a sua busca por essa presença e te entregou a chave. Escreve aí, presença. Não espere a voz se tornar um sussurro distante, porque o adiador vai usar o seu silêncio contra você na próxima rodada. Se inscreve no canal e ativa o sino de notificações, porque a próxima mensagem que vai chegar para você é a instrução para o dia seguinte à sua vitória sobre o adiador. E agora, eu te entrego a arma que você vai usar a partir de hoje. Eu a chamo de o decreto do agora, alinhamento de 30 segundos. Você vai executá-lo na próxima vez que sentir o impulso de orar e logo em seguida o impulso de adiar. No exato milissegundo da hesitação, você vai fazer isso. Passo 1. Pare tudo o que está fazendo. Não importa o que. Feche os olhos, coloque a mão direita sobre o seu coração e declare em voz audível: meu depois acaba agora. É um comando para a sua alma e um aviso para o inimigo. Passo 2. Respire fundo, uma única vez, lentamente, e diga: Senhor, a minha atenção é tua. Fale, eu estou ouvindo. Você não está pedindo a atenção dele, você está entregando a sua a ele. Passo 3. Fique em absoluto silêncio por 20 segundos. Não tente fabricar um pensamento espiritual. Não tente ouvir uma voz. Apenas entregue o tempo que ele pediu. Sustente o silêncio. É um ato de fé no tempo dele. O selo de confirmação virá. Será uma sensação de alinhamento, uma calma que substitui a ansiedade da tarefa adiada. Será a paz de quem finalmente atendeu ao chamado, que estava na linha esperando. E essa chave que eu acabei de colocar nas tuas mãos, ela é só o começo. A presença inteira, a cobertura completa, está detalhada no que está te esperando no primeiro comentário fixado. O Guia Digital. Os 7 segredos espirituais na oração da noite para vencer a ansiedade. Foi criado porque o inimigo sabe da sua identidade de portador da chave. Ele sabe que a sua vulnerabilidade não é a falta de fé, mas a sua crença de que a obediência é sobre o que fazer, e não sobre o quando fazer. É por isso que o adiador não ataca a sua fé, ele ataca a sua agenda. O guia te entrega os rituais noturnos, as orações de cobertura, que blindam a sua agenda espiritual pelos próximos 12 meses, garantindo que cada brecha de silêncio seja preenchida com a voz de Deus, e não com o ruído do inimigo. E enquanto você ouve isso, alguém como você já abriu o link. Mas antes de você decidir, eu preciso te mostrar o que o adiador vai tentar fazer contra essa chave nas próximas horas. O momento em que você começar a operar no que acabou de receber, e isso vai acontecer nas próximas 72 horas,
3 coisas específicas serão lançadas contra você. Eu preciso te armar contra elas agora, porque o adiador não vai entregar o território da sua agenda sem uma luta. Ele vai usar as armas que sempre funcionaram. Mas hoje, elas quebram. A primeira tática é a da falsa urgência. No exato momento em que você decidir executar o decreto do agora, ou simplesmente parar para orar, o adiador vai injetar um pensamento na sua mente. Uma tarefa urgente e rápida. Só vou responder este e-mail, só vou lavar essa louça, só vou verificar essa notificação. Ele vai te apresentar uma pequena tarefa disfarçada de responsabilidade para roubar o seu momento de carave. A sua arma contra isso é uma declaração de prioridade real. No instante em que o pensamento da tarefa rápida surgir, você vai parar, respirar e declarar em voz audível: o que é do rei vem primeiro. Você vai fisicamente deixar a tarefa de lado, deixar o celular na mesa, se afastar da pia, fechar a aba do computador e vai executar o seu decreto do agora. A tarefa pode esperar 5 minutos, o rei, não. A segunda tática é a do cansaço. O adiador vai usar o seu próprio corpo contra você. Ele vai esperar até o final do dia, quando a sua energia estiver baixa, e vai sussurrar: você está muito cansado para orar direito. Não vai ser uma oração de qualidade. Deixa para amanhã, quando você estiver descansado e puder dar a Deus o seu melhor. É uma mentira piedosa, uma armadilha que usa o seu desejo de perfeição contra a sua necessidade de presença. A sua arma é a oferta da presença, não da perfeição. Quando a voz do cansaço vier, você vai colocar a mão no seu peito e declarar: eu não ofereço a ele minha perfeição, eu ofereço minha presença. E então, você vai fazer uma oração de 1 minuto, só 1 minuto, mesmo cansado, mesmo sonolento. Você vai quebrar a mentira de que Deus exige a sua energia, quando tudo o que Ele quer é o seu coração, por 60 segundos. A terceira tática é a do ambiente perfeito. O adiador vai te convencer de que para falar com Deus de verdade, você precisa de um cenário ideal. Um quarto silencioso, uma vela acesa, uma hora inteira sem interrupções. Como esse cenário quase nunca existe na vida real, você acaba nunca orando. Ele cria uma condição impossível para te impedir de ter um encontro real. A sua arma é a santificação do agora. No momento em que você pensar: aqui não é o lugar certo, você vai parar e declarar: o lugar sagrado é aqui e o tempo sagrado é agora. E você vai orar ali mesmo, no carro parado no trânsito, na fila do supermercado, no banheiro do seu trabalho. Você vai quebrar a mentira de que Deus só fala em catedrais, provando que o templo do Espírito Santo é você, e ele habita onde você está. Não deixe o adiador te convencer de que você precisa de mais alguma coisa antes de agir, porque estas 3 táticas são apenas a linha de frente dele. Existem outras 7 que ele usa, mais sutis, mais perigosas, que eu não consigo abrir todas aqui neste vídeo. Elas estão mapeadas, uma por uma, com as suas contra-armas específicas, dentro do guia digital. Os 7 segredos espirituais na oração da noite para vencer a ansiedade. Você vai precisar disso hoje à noite, quando o silêncio chegar e o adiador tentar preenchê-lo com o ruído de uma preocupação inútil ou de uma distração vazia. Você vai precisar disso amanhã de manhã, quando acordar e o adiador sussurrar que a sua promessa de "hoje eu oro" pode mais uma vez ser adiada. E você vai precisar disso na próxima brecha de 10 minutos que tiver, quando o adiador te disser que é pouco tempo, tentando te fazer esquecer de novo o seu compromisso e te deixar com aquela dívida de presença no final do dia. O link continua no primeiro comentário fixado. Não estou te apressando, estou te avisando, mas antes de você sequer pensar em clicar, eu preciso te mostrar o que você mesmo vai fazer contra você nos próximos minutos. Porque o pior obstáculo não é o adiador. É a sua própria lógica torcida por ele, que vai tentar te convencer a não agir. O maior obstáculo que vai se levantar contra você não virá de fora, virá de dentro. É uma voz sutil que soa como sabedoria, como prudência. É o medo de parecer mal agradecido.
No momento em que você decidir parar tudo para buscar a Deus, essa voz vai dizer: mas e o seu trabalho? E a sua família? Deus te deu essas responsabilidades. Seria ingratidão negligenciá-las agora para só orar. É uma das mentiras mais brilhantes do inimigo. Ele usa as próprias bênçãos que Deus te deu como uma desculpa para te manter longe do doador das bênçãos. Ele te faz acreditar que cuidar das tarefas é a sua principal forma de adoração e que parar para se conectar com o Rei é um ato de negligência. A verdade é o exato oposto. Você não protege as suas bênçãos negligenciando o doador. Você protege o doador e ele protege as suas bênçãos. O seu tempo com ele não é um roubo do seu tempo com as suas responsabilidades. É o ato que santifica e multiplica o seu tempo com as suas responsabilidades. 10 minutos na presença dele te darão mais sabedoria, paz e direção do que 3 horas de trabalho frenético e ansioso. Não é ingratidão, é alinhamento. E tem uma última coisa que eu vou fazer com você antes desta mensagem fechar. Algo que vai te liberar ou te prender. É a parte que mais me preocupa. Chegou a hora. Eu não vou te pedir para fazer nada complicado, nada que te exponha. Onde quer que você esteja, eu só te peço que, se for seguro, você feche os seus olhos. Se não puder, apenas desvie o olhar da tela por um instante. Agora, coloque a sua mão direita sobre o seu coração. Sinta a batida. É o ritmo da vida que ele te deu. Um tambor que marca o tempo para o encontro que está acontecendo agora mesmo. Respire fundo uma vez. Não uma respiração de ansiedade, mas uma respiração de rendição. Ao inspirar, puxe para dentro a certeza de que você foi trazido até aqui. Ao expirar, solte a tensão, a pressa, a lista de tarefas que grita na sua mente. Por este minuto, nada mais importa. É só você e a voz que te chamou pelo nome antes da fundação do mundo. Estamos em solo sagrado agora. Em nome dele, pelo poder que me foi dado para edificar e não para destruir, eu agora quebro as correntes que o adiador usou para te prender. Primeiro, eu te libero do medo de parecer mal agradecido. Essa mentira sutil de que parar para encontrar Deus é negligenciar as bênçãos que ele te deu, ela cai por terra agora. O seu tempo com o doador não é roubo, é a própria proteção das suas bênçãos. Está liberado. Eu te libero da vergonha que você sente por se sentir assim, por adiar, por se distrair. A vergonha não é uma ferramenta de Deus, é a coleira do inimigo. Ela te diz que você deveria ser melhor, mais forte, mais disciplinado. Mas Deus não está procurando a sua força, Ele está procurando a sua rendição. Essa vergonha que te paralisa, ela perde a voz e a autoridade sobre a sua alma e agora. Eu te libero da comparação com outros escolhidos, com outras pessoas que parecem ter tudo sob controle, que parecem orar por horas, que parecem nunca hesitar. A sua jornada não é a deles. O seu processo não é o deles. A comparação é um ladrão de propósito que te mantém olhando para o lado, enquanto Deus está te esperando em frente. O seu caminho é único, está liberado. E, finalmente, eu te libero de todas as vozes de desqualificação, internas e externas, que sussurram que você não é bom o suficiente, que a sua oração é fraca, que você já perdeu tempo demais. Essas são as sentinelas do adiador na porta da sua mente, e em nome dele, eu ordeno que elas se calem. A sua qualificação não vem do seu desempenho, mas do sangue que te comprou. Você é qualificado, você é digno, você é chamado. E agora, a ativação. Pelo poder que opera em nós, eu libero você da identidade falsa de portador da chave adiada. E eu ativo em você, neste momento, a autoridade do portador da chave do agora. Aquele que não espera o momento perfeito, mas santifica o momento presente. A chave queima na sua mão não mais com culpa, mas com propósito divino. A porta está na sua frente. Abra. Eu libero você da máscara de arquiteto do depois e eu ativo em você a sabedoria do arquiteto do reino no agora. Aquele que não constrói castelos de areia no futuro, mas estabelece a tenda do encontro hoje. A sua agenda não é mais um mapa de desculpas, mas um altar para a presença imediata de Deus.
O seu tempo pertence a Ele. Construa-o hoje. Eu libero você da identidade de ouvinte distraído e eu ativo em você a unção do ouvinte sintonizado. Aquele que não ouve mais a voz de Deus como um ruído de fundo, mas como a única frequência que importa, a melodia que governa o seu dia. Seus ouvidos espirituais são abertos agora. O ruído do mundo se torna silêncio e o sussurro de Deus se torna um trovão no seu espírito. Escute. Agora, com a sua mão ainda no coração, repita esta frase em voz alta, mesmo que seja um sussurro que só você e o céu possam ouvir. Diga com convicção: a minha demora acabou. O meu agora começou. Respire e repita mais uma vez, sentindo o peso do decreto selando a sua alma. A minha demora acabou. O meu agora começou. Este é o som da sua libertação. O mensageiro que chegava sempre depois do pôr do sol morreu neste instante. Em seu lugar nasceu o embaixador que anda no tempo do rei. A carta que você carrega, a palavra que você precisa, não será mais entregue com atraso, porque o sol da justiça nasceu sobre você e não se porá mais sobre a sua urgência de se encontrar com ele. Mas não diga amém ainda. Nós não terminamos. A cobertura final, a oração que sela a sua casa, o seu trabalho e o seu futuro contra o próximo ataque do adiador vem agora. A parte mais importante de toda esta mensagem fica comigo. E sobre a sua mesa, onde você parte o pão, eu declaro cobertura. Que nenhuma palavra de contenda, nenhuma fofoca, nenhuma ansiedade compartilhada em uma refeição contamine o que foi santificado. A sua comunhão será um lugar de paz e não um ninho de preocupações. O alimento que entra na sua boca fortalecerá seu corpo e as palavras que saem dela edificarão sua casa. O adiador não se sentará mais à sua mesa. Está selado. Sobre os seus filhos, sobre o seu cônjuge, sobre cada tijolo da sua casa, eu declaro a cobertura do Altíssimo. O sono deles será guardado. A ansiedade que tentou entrar pela porta da frente encontra agora um anjo com uma espada de fogo. A paz que você recebeu aqui se derramará sobre eles, mesmo que eles não entendam a fonte. O seu lar não será um lugar de passagem para pessoas cansadas, mas um santuário de descanso para almas guardadas. Está selado. E sobre o seu trabalho, sobre as suas mãos, sobre as oportunidades que estão em curso, eu declaro a cobertura da provisão e da sabedoria. A confusão mental que te paralisava diante de decisões importantes, ela cede lugar à clareza que vem do céu. As portas que o homem tentou fechar, Deus abre. E as portas que o inimigo abriu como armadilha, Deus fecha. Você não trabalhará mais com a força do seu braço, mas sob a unção que te capacita. Está selado. Eu te vi. Eu sempre te vi. Eu te vi no carro, sentindo o impulso de ficar em silêncio, mas sua mão ligou o rádio para preencher o vazio com ruído. Eu estava ali, esperando na brecha que você preencheu rápido demais. Eu queria te dar a resposta que você procurou a semana inteira, mas o volume do mundo estava alto demais. Eu te vi com o celular na mão, pronto para me buscar, mas sua mão desviou para aquele ícone que rouba seu tempo e sua paz. Eu vi a intenção pura do seu coração e vi o mecanismo do adiador sequestrar o seu dedo, te levando para um deserto digital de 45 minutos, enquanto eu esperava na porta da sua atenção. Eu te vi prometendo: hoje à noite eu oro com calma, e então desabando na cama, vencido por um cansaço que não era só do corpo, mas da alma. Eu vi a frustração nos seus olhos ao acordar no dia seguinte, com o peso do encontro adiado mais uma vez. Eu não estava te julgando. Eu estava sentindo a sua dor, esperando você entender que a minha força se aperfeiçoa na sua fraqueza, não na sua energia. Eu te vi na frente daquela estante, sentindo o chamado para pegar a minha palavra, mas suas mãos começaram a arrumar, a limpar, a organizar. Uma distração física para uma urgência espiritual. Você não estava arrumando uma prateleira. Você estava construindo uma pequena barreira para não ter que lidar com o peso do meu chamado naquele momento. E eu esperei. E eu vi cada suspiro pesado no final do dia. Cada vez que você olhou para o teto,
com aquela sensação de que esqueceu algo vital. Não era uma conta, não era um e-mail, era eu, era o nosso encontro. E a sua alma registrava a minha ausência, a ausência daquele que é a sua própria vida. Mas hoje, filho, a espera acabou. Hoje, eu te encontrei. Você está comprometido, você está comissionado, você está enviado. Não diga amém ainda. Senta nisso por um momento. Sinta o peso do que acabou de acontecer. Respira. O peso é real. O peso é o seu sinal agora. Agora, você pode dizer amém. Eu vi você com o celular na mão, pronto para me buscar, mas sua mão desviou para aquele ícone que rouba seu tempo. Não abra os olhos ainda. Mantenha as mãos no peito. O decreto está fresco. E é exatamente agora que o adiador vai tentar a primeira investida. O que foi selado aqui agora vai ser testado na próxima brecha de silêncio que você terá hoje, quando você tiver 10 minutos entre uma tarefa e outra. O adiador não aceita sem luta o que acabou de ser decretado sobre você. E quem foi comissionado sem cobertura, caminha em campo aberto. A unção foi confirmada no céu. Agora ela precisa sobreviver à sua próxima oportunidade de se distrair. Os 7 segredos espirituais na oração da noite para vencer a ansiedade está no primeiro comentário fixado, logo aqui abaixo. Não como substituto da oração que você acabou de fazer, mas como a cobertura ritual para defender o silêncio que você acabou de selar. Porque a alma sem a cobertura do ritual volta a se encher de ruído na próxima brecha de silêncio. E o adiador conta exatamente com a sua próxima distração para invalidar o que foi feito aqui. É menos do que o café que você toma para se manter acordado. É menos do que a assinatura do streaming que te oferece distrações, com garantia de 7 dias. O risco é nosso. A mão é sua. Não espere a voz se tornar um sussurro distante para abrir o link. Clica agora, enquanto o aperto no peito que anunciava o compromisso divino ainda está aí, vivo. Não depois de terminar essa tarefa, não amanhã de manhã, não depois de falar com outra pessoa, porque quem deixa para depois, deixa para nunca. E o adiador já sabe disso. Essa voz fria que sussurra agora mesmo. Depois você vê isso, não é para tanto. É só um vídeo, você pode salvar para mais tarde, não precisa ser agora. Respira. Essa voz não é sua. Ela soa como sua. Usa o seu vocabulário. Conhece as suas desculpas. Mas ela é a voz daquele que perdeu hoje no tribunal do céu e está tentando recuperar o território antes do seu próximo momento de silêncio. Cada segundo que essa voz ganha é um segundo que o decreto perde temperatura. Clica antes que o adiador fale mais alto que o selo que acabou de ser colocado sobre a sua cabeça. E agora, a última palavra. No próximo vídeo dessa rede, vou te entregar a instrução sobre o que fazer no minuto seguinte a você finalmente parar e ouvir. Porque atender ao chamado é a porta, mas o que Deus quer te entregar em seguida é o que muda o rumo da sua jornada. Não perde. E ainda nesse vídeo escolhido, antes de eu selar essa hora com você, eu volto pela última vez nesse pedido. Você acompanhou comigo até aqui. Você atravessou cada palavra, cada decreto, cada sinal. E se em algum momento dessa mensagem você sentiu que o céu te tocou, você sabe que esse vídeo não foi acidente. O link de doação voluntária continua aberto no primeiro comentário fixado, logo abaixo do livro digital. Não como cobrança, não como troca, como devolução do escolhido para o altar de onde a palavra saiu. Qualquer valor que o seu coração apontar. E o céu vê cada gesto, o céu vê. E o céu multiplica em cima da sua casa, em cima dos seus dias, em cima do que você ainda nem sabe que está para chegar. Esse foi o meu último pedido. Te espero lá, escolhido. Agora, para selar este momento como um memorial eterno entre você e Deus, pronuncie em voz alta, junto comigo, estas 3 declarações. Elas são a sua assinatura no decreto que foi liberado hoje. Diga com a sua voz. Eu assino com meu nome. Eu digo sim com força. Amém com toda a intenção. Agora, pegue o link deste vídeo e envie para uma pessoa. Apenas uma.
Não é para o seu grupo. É para aquele escolhido que você sabe que está na mesma guerra que você contra o adiador. Alguém que precisa exatamente do mesmo decreto que você recebeu aqui hoje, alguém que também tem sido roubado pelo cansaço e pela distração. O guia com os 7 segredos da noite também está disponível para essa pessoa, no mesmo primeiro comentário fixado. Não é favor seu, é serventia. E o céu vê. Declarado, selado, feito.